Assista comigo. Eu sou da época que quando a gente queria dar algum tipo de queixa, a gente não procurava a 25ª DP. Olha só isso aqui, irmãos, muito forte. Nossos pais nos ensinaram. Tem problema, crente, não causa confusão nem escândalo. Tem uma delegacia aqui pertinho de você e a gente pergunta, qual é, pastor? Ele dizia, círculo de oração, ó. Meu Deus. E aí, como assim, pastor? Escreve um bilhetinho e leva lá no ensaio do círculo de oração. Vou contar um testemunho para vocês. Estou lá na igreja uma vez, um culto de domingo. Uma irmãzinha mandou um bilhete. O pastor disse, irmã, fulano de tal quer dar um testemunho? Vem cá, minha irmã. A irmã subiu e disse, ela não olhou para a igreja, ela olhou para o círculo de oração que ficava aqui. Disse, minhas irmãs, eu estou aqui para agradecer as irmãs. Porque as irmãs lembram que mês passado eu trouxe um pedido de oração, entreguei na mão da irmã ali. A irmã falou, a irmã que levantou a mão só tinha 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Foi para mim mesmo. A senhora leu o que estava escrito? Não, minha filha, eu não sei ler. O que a senhora fez? Que eu colei no meu joelho. Ela disse, então funcionou. E ela contou, irmãs, o meu patrão me mandou embora e não pagou meus direitos. E eu fui perguntar para o pastor o que eu fazia. E o pastor disse, você crê em Jesus? Crê. Então não escandaliza, leva para o círculo de oração e só confia. E aí, minhas irmãs, eu deixei mês passado. E sabe o que aconteceu essa semana? Eu estava em casa, já era umas 3:30 da manhã, bateram na porta de casa. Eu abri a porta, estava lá o doutor Roberto, meu ex-patrão, um olho inchado, dizendo, ô Maria, tudo bem? Tudo bem, doutor Roberto, o senhor aqui, aconteceu alguma coisa? Maria, eu vim pagar o que eu te devo. Ela falou, mas doutor, esse horário deixa para amanhã. Não, filha, eu preciso dormir. Como assim, doutor? Já tem uns 5 dias que eu não consigo dormir. Por quê? Eu viro para cá, uma voz fala aqui, paga Maria, paga Maria, paga Maria, paga Maria, paga Maria. Quanto que eu te devo, Maria? Eu quero dormir. Eu sou dessa época. Eu sou da época que lá na vila onde eu morava, que não tinha UBS, aleluia, não tinha farmácia popular, não tinha mini hospital, não tinha nada. E a tal da doença ruim só dá de noite. A gente acordava com o grito das crianças, abria aquela janela pesada de madeira fechada com a tramela. Aqui ninguém sabe o que é tramela. Alguém sabe o que é tramela? Mas eu estou em Santa Catarina. O senhor sabe que é a tramela também? Meu Deus, a gente abria aquela janela pesada com a tramela, abria para ver o que era. E lá vai o irmão com o molequinho dele, menininho morto, quase morto no braço, correndo desesperado para onde? A casa do presbítero da igreja. O presbítero abria a porta com a lamparina. Que foi, meu filho? Meu filho está morrendo. Calma, meu filho. A Bíblia diz que é para trazer para o presbítero, você já trouxe. A Bíblia diz para ungir com óleo. Aí o irmão entrava lá dentro, o presbítero voltava. Ele não voltava com aqueles vidrinhos de óleo santo de Israel. Amém, pessoal? Não é. Ele voltava com uma lata de banha de porco. Ele enfiava a mão na lata de porco, tinha que tirar a carne, botar para um canto. Explica para o seu filho, que você vai achar que eu sou doido. Não tinha geladeira para deixar a carne, para não apodrecer, botava dentro da banha de porco. Ele empurrava a carne, pastor, enfiava a mão e dizia, deita o menino aí, tira a roupa dele. Era para ungir, ele untava daqui para lá, vira de costas, daqui para lá, pode levar que já está curado. E o pai acreditava e levava. No mesmo dia, lá pelas 6:30 da manhã, a gente abria a janela, passava um menino correndo, soltando pipa, papagaio, um shortinho roto, ainda tinha gordura de porco nele. Ô menino, o que aconteceu? O presbítero orou e Jesus me curou ontem de noite. O nome disso é fé, irmãos. E ainda hoje essas coisas acontecem no nosso meio. É só ter fé que acontece. Você está entendendo? Uma fé simples. Não é essa fé que te faz passar o dia inteiro escutando calvinistas e arminianos. Eu sou pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Vai ter choro no céu? Não vai ter choro no céu. Eu terei uma pedrinha branca, colorida, cor-de-rosa. Não tínhamos tempo para entrarmos em questões loucas. E existem debates que são muito desnecessários, irmãos. Minha opinião, ponto. Nós tínhamos fé.
Nós acreditávamos, como eu acredito, pergunte no quê? Que nós não estamos sozinhos aqui nessa noite. Que para cada crente há um anjo, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Tem duas multidões aqui em Joinville nessa noite. Uma está me ouvindo pregar, a outra está acima desse teto aqui. Eu imagino o que os anjos estão fazendo ali em cima. O meu anjo mesmo, fazia tempo que não vi o anjo que cuida de você, Sérgio. Nós dois estamos aqui, os dois estão lá em cima batendo papo. Como é que você está? Estou bem. E aí? Faz tanto tempo que eu não te vejo. Pois é, eu estou cuidando do Sérgio. Tá fácil? Tá fácil não, ele é perseguido. E você, o meu anjo, coitado, deve ter esparadar para tudo quanto é lado. Feliciano é uma prova. Eu estou até tendo que ligar para o céu, ver se a gente arruma um anjo para intercalar, porque está pesado. Mas até aqui Deus tem ajudado. E lá embaixo, aquela lá hoje está pegando, Jesus vai pegar, ela está derramando lágrima, aquele lá já está arrepiado. Lá atrás tem alguém falando em línguas, ali do outro lado o dom da profecia vai voltar. Ou nós acreditamos nessa fé simples, ou tudo não passa de história com E. Eu não posso acreditar que fui criado em uma igreja que me ensinaram fábulas. Não eram fábulas. Os meus olhos viram a glória de Deus. Os meus ouvidos ouviram profecias. Tem uma delas que eu ando contando em todo o Brasil. 15 anos de idade, culto do círculo de oração. Olha só. Eu, menininho pobre, usando um chinelo havaiana. Da época que chinelo havaiano não estava em Nova York ainda. Meu apelido na igreja era chinelinho de fogo. Pergunte por quê? Por quê, pastor? O chinelo quebrava. Minha mãe pegava um grampo de cabelo chamado Ramona, botava no fogo, enfiava o negócio, aquela haste naquele buraquinho lá do chinelo, e com fogo derretido botava lá e dava para usar o chinelo mais um mês. Só que eu ia andando na rua e quando eu passava o pé no chão saía fogo, ferro, saía fumaça, faísca. Aí o pessoal, chinelinho de fogo. Eu lá com o meu chinelinho de fogo, com o meu embornal e uma Bíblia toda rasgada. Eu tinha uma bicicleta barra forte. O sangue de Jesus tem poder. Eu passava nos buracos da minha cidade. Um dia a Bíblia voou, pastor, ela desfez e eu não sabia arrumar direito. Me deram a oportunidade no salão de dizer, abra a Bíblia no Evangelho de João. Eu abri no Evangelho de João, estava no Apocalipse. Estava tudo misturado as páginas. Uma pobreza, mas uma felicidade, uma alegria, porque Jesus estava ali. Eu lá no círculo de oração pregando, irmã Geni, uma velhinha lá do Rio de Janeiro que mudou para o interior de São Paulo, desse tamanhozinho assim. Ela usava um óculos fundo de garrafa. Ela lembrava com aquele óculos o Mr. Magoo. Alguém lembra do Mr. Magoo? Os mais velhos, tem gente velha aqui, hein? Mr. Magoo era um desenho de um hominho cego. Ela igualzinho. A irmã Geni pregando e eu sentado lá no último banco. Culto de círculo de oração, vai meia dúzia de pessoas, só as irmãs mesmo. E ela parou de pregar e olhou para mim, olhou para frente da igreja e fez assim: minhas irmãs, vocês estão vendo o que eu estou vendo? Meu Deus, olha só. A irmã Dalva falou: o que você está vendo, Geni? Olha lá atrás aquele menino. Todo mundo olhou para trás e eu olhei também, mas só tinha uma parede aqui. Eu olhei para... Sou eu, só tem você aqui, menino, é você mesmo. Ela falou: por que eu estou vendo a bandeira do Brasil te abraçar? 15 anos de idade. Ela disse: a bandeira te abraçou. Ela disse: e agora está apertando ele, ó. A bandeira colou nele, ele não consegue nem andar. E todo mundo olhando. Aí ela parou de olhar para frente e foi fazendo assim: agora ele está voando. Olha ele lá. Todo mundo olhou, ela disse: e agora ele está lá. Disse: agora ele está lá. E a gente acompanhava e dizia: eu estou aqui. Ela disse: não, você está voando. Olha só, irmão. Ela parou, olhou num canto e disse assim: irmãs, ele parou, mas está vindo um monte de bandeira do mundo inteiro. Elas param na frente dele e se curvam e vão uma a uma. Caiu um fogo no culto. Eu pulei, fui renovado. Semana da frente, culto da mocidade, e eu fui escalado para pregar. Fizeram maldade comigo. Uma irmã me deu uma gravatinha, daquelas gravatinhas de crochê. Você ri porque não era você. A irmã apertou que eu parecia um peru, tá? Eu estava roxo, mas estava todo garboso, feliz, bonitão. Eu cheguei no púlpito todo cheio, né? Encostei o cotovelo assim, imitando os pregadores da época. Meus irmãos, semana passada eu recebi uma profecia.
E a irmã Geni, que está ali, círculo de oração, de frente para a mocidade, púlpito aqui, e a igreja como vocês estão. Não é, irmã Geni? Ela fez assim. A irmã Geni me viu. Ela viu a bandeira do Brasil me embrulhar. Ela viu a bandeira me apertar. Ela viu eu voar. Ela viu um monte de bandeira vindo e se curvando diante de mim. Eu esperando a igreja pegar fogo. Mas era culto de mocidade. Caiu um espírito de chocarrice. Começaram a rir. Eu tinha uns amigos lá que eram espalhados, mas riam assim de chacoalhar a barriga. Eles riram tanto que eu fiquei constrangido. E eu parei, que eu perdi o rumo. E eu desci do púlpito envergonhado. Eu fui passando no banco da mocidade e os amigos da onça falavam assim: e aí, bandeirinha? Super-homem, homem pássaro. Se ri, que não era você. Eu sentei lá, pastor Sérgio, assim, amuado. Eu olhei para frente, bem no meu rumo, a irmã Geni. Eu falei: vou amaldiçoar essa velha. Quando eu fui falar: Senhor, eu coloco ela na sua mão, o Espírito Santo veio antes e falou assim: olha o joelho da Geni. E eu enxerguei o joelho dela, um pedacinho. Ela era negra, o joelho dela era branco. E o Senhor disse para mim: ela ora 10 horas por dia ajoelhada. A resposta 10 horas ajoelhada. Não são 10 minutos. 10 horas por dia ajoelhada. Aí o Senhor disse: olha os seus amigos, todo mundo rindo. E o Senhor disse para mim: vai acreditar em quem? Vai acreditar em quem? E eu com temor disse: vou acreditar na Geni. O Senhor disse: então fecha os lábios, porque eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender das coisas que falo. Glória a Deus, irmãos. Há uns 4 anos atrás, eu estava saindo do Cazaquistão, do lado da Rússia, indo para a China. Eu estava entrando pela porta de trás do avião presidencial, quando o cerimonial disse: estão pedindo para você entrar pela frente. Eu entrei pela frente, tem a sala particular do presidente, tinha 8 poltronas, e nas poltronas tinha o nome de quem deveria sentar, e uma delas estava com o meu nome em cima da mesa. Eu olhei para o cerimonial e disse: é para você sentar aí. Ele disse: mas senta aí. Eu sentei. Daqui a pouco chegaram ministros, chegou o chanceler nosso, ministro das Relações Exteriores, ministro Paulo Guedes e outros mais, e chegou o presidente Bolsonaro. Sentaram todos, o avião decolou. No alto eles começaram a falar da reunião com Xi Jinping na China, que a gente ia ter daqui a pouco. E começaram a falar, e o presidente perguntando para eles, olhou para mim e disse: o que você acha, Feliciano? Eu tomei um susto. Eu falei: eu? Presidente, o senhor tem conselheiros aqui, tem ministros, o que você faria? Eu disse: eu, presidente, com todo respeito, faria isso, isso, isso. Ele pegou a caneta Bic e disse: repete, porque eu vou falar isso aí. Ele anotou. Daqui a pouco o ministro perguntou: Feliciano, e esse projeto, essa história nós temos você acha que essa medida provisória passa? Está difícil. Chama o secretário lá atrás. Veio o assessor do ministro e falou: anota o que ele está falando aqui para a gente falar com essas pessoas. De repente, eu me peguei dando conselho para os magistrados. Dormiu todo mundo, eu não conseguia dormir. Uma adrenalina no corpo. E eu fiquei incomodado. Falei: Jesus, o que está acontecendo comigo? Será que é infarto? Eu virei para cá, para lá e comecei a orar. Falei: Senhor, por que eu estou sentindo isso? Veio uma voz aqui no meu ouvido, não sei se você crê que Deus fala. A voz veio aqui no meu ouvido e falou assim: e aí, bandeirinha? Sou Deus ou não sou? Eu pego o homem do monturo e coloco ele entre os príncipes da terra. Eu estou aqui pregando para quem tem promessas que ainda não aconteceram. Eu estou pregando para uma igreja viva e poderosa que não pode voltar para casa dizendo: foi gostoso o culto. Você tem que voltar para casa preocupado, dizendo: eu quero que tudo aquilo volte para a minha vida. Eu quero voltar a fumegar, eu quero voltar a sacudir, eu quero voltar a incendiar. O Senhor quer reacender a chama no seu castiçal. O Senhor está passando uma vistoria entre os castiçais essa noite. Se você crê que Deus não mudou, por favor, reage nesta noite. Reage! Quando nós ouvimos histórias como essa do pastor Marco Feliciano, às vezes
Nós nos assustamos por conta de tudo aquilo que aconteceu na vida dele. Imagina uma pessoa ser ridicularizada porque está falando a respeito de uma profecia que ela recebeu sobre o futuro, sobre algo que Deus faria ainda na vida dela. Ainda não tinha acontecido. Ele ainda era um jovem pobre, com uma Bíblia rasgada, em um cenário totalmente desfavorável. Só que eu gosto de falar isso, irmãos. Deus, ele não depende de cenários favoráveis. Deus, ele